Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje vamos para mais um episódio do nosso programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E estamos na nossa 11ª temporada, que tem como título Cuidado de Si e Autoeducação. Nós estamos no episódio 3, Autoaperfeiçoamento. E temos uma citação como base para esse episódio. O aperfeiçoamento é algo por meio do qual nós queremos fortificar e estimular nosso ser, nossa personalidade. Porém, devemos ver nosso valor para o mundo somente nos atos de amor e não nos atos de autoaperfeiçoamento. A gente vê muito isso, né? A gente mesmo faz isso. Estamos muito preocupados em nos aprimorar, em nos aperfeiçoar, mas a nossa potência amorosa é diminuída. Por isso que alerta. Hoje os nossos dois autores estão na mesma vibe de alerta. Não adianta nada se aprimorar, se aperfeiçoar, cuidar de si e esquecer as relações, esquecer a afetividade, esquecer de ouvir, acolher o outro, esquecer do amor. Nossos autores de referência são Rudolf Steiner e Michel Foucault. E as obras de referências não são as únicas, mas são O Amor e o Seu Significado no Mundo, do Rudolf Steiner, uma conferência, e de Michel Foucault, um curso, A Hermenêutica do Sujeito. Uma citação como advertência. Diz Foucault, lá na página 449. Do mesmo modo, não temos que fazer sobre nós mesmos façanhas. A ascese filosófica desconfia dos personagens que enaltecem as maravilhas de suas abstinências, de seus jejuns, de sua presciência do porvir. É a mesma coisa que Rudolf Steiner estava falando. Como um bom lutador, devemos aprender exclusivamente aquilo que nos permitirá resistir aos acontecimentos que podem produzir-se. Devemos aprender a não nos deixar perturbar por eles, a não nos deixar levar pelas emoções que poderiam suscitar em nós. Eu tenho um pouquinho minha reserva sobre essa coisa do não afetar-se. Eu acho que a gente deve afetar-se, mas de um determinado modo, não de tal maneira que esse afetar nos adoeça. A gente deve afetar, mas sempre tentar. Lembra do nosso caminho lá com a filosofia de Mani? De modo que essa afetação produza uma ação afirmativa no mundo. Em resumo, devemos resistir às forças da massificação e deixar-nos afetar por aquilo que aumenta a potência de vida, a nossa e a dos demais. Uma ampliação, uns drops, são os drops que eu peguei aqui, que nos ajudam a pensar. O primeiro deles está lá na nossa série Quaresma Detox, no canal do Nina Veiga Ateliê de Educação. É uma série como tudo que a gente faz aqui.
a gente usa o pretexto dessas passagens tradicionais, históricas da cultura, para problematizar determinados assuntos. E o cuidado de si é baseado na hermenêutica do sujeito. Por isso eu trouxe, vou até aumentar aqui para a gente ver melhor. Eu trouxe esses drops para vocês se animarem a ir maratonar lá no nosso canal. Tomemos, por exemplo, Stirner, Schopenhauer, Nietzsche, Steiner, o dantismo, Baudelaire, a anarquia, o pensamento anarquista, todas essas forças que começaram a se constituir no século XIX, que falaram assim, não é bem por aí não. Por quê? Não por causa da questão da relação do ser humano com o divino, mas por causa do aparelhamento feito pelas estruturas de poder, saber sobre isso. Tá? É diferente. Não é para dizer, então não existe nada. Pode existir, pode continuar fazendo suas relações e tal. A questão é o aparelhamento. Quando eu falo aparelhamento, dá para entender? É o uso pelas estruturas do poder de forças da alma para apequenar a própria alma. Então, o cuidado de si é justamente o desenvolvimento dessa percepção daquilo que esse aparelho de poder, saber, faz com a nossa alma. É disso que se trata o nosso cuidado de si. Vamos para mais um Drops. Então, ali a gente estava falando, o lugar, eu não acho que o Foucault é filiado a isso, ele estava olhando para esse pensamento que é a gênese da cultura ocidental que nos constitui quanto estrutura. Mesmo quando eu quero fugir disso, eu estou afirmando isso. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, a transformar essas coisas. É isso que a gente está fazendo aqui. Aprendendo a lidar e transformar esse estado de coisas. Oxalá possamos nós nos aperfeiçoar para perceber, primeiro, as forças da massificação e exploração. Perceber essas forças. Segundo, como nos deixamos afetar ou perpetuamos, o que é pior, a ação dessas forças. O cerne do cuidado de si é isso. Um cuidado com o nervosismo. Aí eu vou ler para nós o trecho da conferência O Amor e o seu Significado no Mundo, Nervosismo e Autoeducação, de Rudolf Steiner. É de 1912, ou seja, o signo da guerra estava presente. Diz ele, é bem conhecido o fato de, em nossos dias, 1912, né, gente? Pessoas se queixarem muito do que se convencionou denominar de nervosismo. Hoje a gente tem outros nomes, mas a queixa é a mesma. Palavra, diz Steiner, muito temida. E não devemos surpreendermos se este ou aquele se sentir compelido a declarar que em nossa época quase não existe ninguém que, de algum modo, não seja nervoso. E como não achar, de certa forma, compreensível tal afirmação? Pergunta Rudolf Steiner, em 1912. Abstraindo das condições e circunstâncias sociais, às quais facilmente podemos atribuir esta ou aquela causa para esse nervosismo, não há dúvida sobre existirem estados que podem ser designados assim, manifestando-se na vida das mais diversas maneiras. Talvez a forma mais leve, a forma menos desagradável em que se manifestam seja, por assim dizer, o fato de a pessoa se tornar o que chamaríamos de um inconstante de alma. Assim, eu denominaria a pessoa incapaz de captar corretamente um pensamento e segui-lo de forma apropriada em suas consequências.
ela sempre salta de um pensamento a outro. E quando se quer captá-lo, ela passou para o próximo. Isso que a gente ainda não tinha. Nem o Zap, que foi moda, né? na televisão, zapeando, nem hoje em dia com os nossos dispositivos digitais, que fazem isso, nos levam a fazer isso, né? Cada vez mais curtos. São os stories que demoram 30 segundos, e cada vez mais esse nosso pensamento vai produzindo em nós o que Steiner chamou em 1912 nervosismo. E aí ele vai trazer 4 tipos de vida anímica que leva ao nervosismo. Uma pressa de vida anímica é frequentemente a forma mais leve de nervosismo. Aquela pressa. Aqui mesmo, garanto que você está assistindo meu vídeo na velocidade 1,25 no mínimo. Outro tipo de nervosismo ocorre quando as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, quando confrontadas com situações que lhe exigem decisões, não conseguem tomá-las e praticamente nunca têm certeza do que deveriam fazer em determinada situação. Esses estados também podem progredir para outros, já mais críticos, diz Steiner, em que esse nervosismo se manifesta cada vez mais sob formas patológicas, para as quais talvez não se consiga diagnosticar uma causa orgânica. Formas patológicas que, às vezes, enganadoramente, imitam doenças orgânicas. Olha ele falando de somatização lá atrás, de modo a fazer crer que a pessoa padeça de uma gastrite grave, embora ela apenas sofra do que, de uma maneira trivial e não muito significativa, resumimos sob a palavra nervosismo. Há muitos outros estados, quem não os conhece? Quem não se ressente deles, seja por atravessá-los pessoalmente, seja porque outras pessoas de seu convívio os possuem. Embora não queira perder-me em divagações, lá vai ele, não julgo ser necessário exagerar a ponto de falar em relação aos acontecimentos da vida pública, de um alcoolismo político. Nunca imaginei que nós, hoje em dia, fôssemos alcoólicos políticos. E somos, não é, gente? No entanto, ultimamente se tem falado da forma de nervosismo nas atividades da vida pública, como sendo uma forma de comportamento que, em geral, antes se manifestava nas pessoas apenas quando levemente tocadas pelo alcoolismo. Por isso que ele está falando de nós hoje em dia, dessas brigas até dentro das famílias, desse viés cognitivo que faz com que a pessoa acha que tem verdade e vai. É engraçado pensar, né, como o ser humano se perpetua em determinadas situações. Começou-se a usar essa palavra para designar a maneira como, nos últimos meses, vem se conduzindo os assuntos políticos na Europa. Neste caso, também na vida pública, os senhores podem observar que ali se percebe o nervosismo, não apenas presente, mas sentido como bastante desagradável. Por toda parte, portanto, existe algo como esse nervosismo. É impressionante, ele podia estar falando de nós agora, não é? Então, eu fiz um resumo dos 4 tipos de nervosismo que ele apresentou na leitura. A pressa na vida anímica, os nossos zaps, os nossos stories, produzindo um dispositivo para que isso aconteça cada vez mais. Essa pressa, você está assistindo alguma coisa achando que está perdendo outra. 2, indecisão nas escolhas e sentidos. 3,
a somatização. E 4, infelizmente, o alcoolismo político. E eu quero trazer um verso como terapêutico. É um verso atribuído a Rudolf Steiner, mas ninguém sabe exatamente a origem, e ele não está em nenhum dos GAs. Temos que erradicar da alma todo o medo e temor do que o futuro possa trazer à vida. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro. Temos que olhar para a frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. E temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isso é a parte do que temos de aprender nesta era, a saber, viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Esse verso já me salvou muitas vezes. Oxalá ele lhe inspire também. E claro, todo esse nosso material está no nosso site. As referências, agradecendo, né, os autores, porque o autor é isso, ele é um aliado para o nosso próprio cuidado. Eu trouxe também, naqueles drops, esses autores que problematizam, a partir do feminismo, a obra do Michel Foucault. Então, é a Marta Narvaez e o Henrique Caetano Nardi. E eles estão atualizando e problematizando o pensamento de Foucault a partir do ideário feminista. É interessante, é importante. Os autores não ligam. A gente pode bater neles, a gente pode discordar ou concordar com eles. Também queria agradecer a minha tese, Tiara Escrita, Políticas de Narratividade, Exercícios e Experimentações entre Arte Manual e Escrita Acadêmica, um modo de existir em educações, inspirado numa antroposofia da imanência. E lá no site, ativismodelicado.arte.br, você encontra tudo que eu coloco aqui. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.